Se assentar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que hoje é um dia especial, nós temos o nosso momento da comunhão. Então eu já quero passar para a ministração da palavra e depois nós vamos orar também pelas ofertas. Mas para que eu não exceda o tempo e a gente possa ter um tempo tão precioso aqui na presença do Senhor, eu já quero passar o ministério da palavra. E eu sei que Deus tem algo especial para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje, a palavra do Senhor ao nosso coração, que eu quero compartilhar com você, foi uma mensagem que recebi do Senhor há uns dias atrás. Eu tive a oportunidade também de ministrar essa mesma palavra na casa do irmão Valentim, na célula. E até brinquei com o pastor sobre o tema da mensagem, que eu não sei qual é a direção que Deus está me dando para esses dias, mas quando o pastor me perguntou, me passa o tema da mensagem e o título da mensagem, eu quase falei para ele que seria Milagre na Minha Casa, parte 2, que a primeira ministração que eu preguei aqui foi Milagre na Minha Casa. E eu quero falar novamente de algo que aconteceu dentro de uma casa, dentro de uma família, e especificamente na casa de uma viúva. Juntamente com ela e seus 2 filhos, eles presenciaram algo sobrenatural que Deus agiu, que Deus fez. E até estava conversando com a minha esposa. Eu creio que essa é a movimentação do Espírito, talvez, para os nossos corações, para esses dias. Que o milagre que Deus está fazendo, que Deus está operando, Deus vai começar pelas famílias e pelas casas, irmãos. Amém, irmãos? Porque eu estou falando isso porque isso vai acontecer lá na sua casa, irmão. O milagre vai alcançar a sua casa, em nome de Jesus, amém? E eu quero compartilhar com você essa experiência que essa mulher viveu. Mas é interessante porque quando eu estava lendo esse texto, já faz alguns meses que eu estou estudando o livro dos reis de Israel, estudando ali o 1 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas. E eu me deparei com essa parte aqui que especificamente não se fala de nenhum rei, mas se fala sobre o profeta Eliseu. De um relato que aconteceu na vida dele, e foi algo sobrenatural. Mas o que o Espírito Santo me chamou a atenção, e é o tema da mensagem, foi quando essa mulher em desespero, ela chega até o homem de Deus pedindo uma solução para o problema que ela estava enfrentando. Desesperador que ela estava passando. E o profeta diz, mas o que eu posso fazer por você? Ou como eu posso te ajudar? E ele pergunta, o que você tem na sua casa? E daqui a pouquinho você vai entender o porquê desse tema. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, você que trouxe a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, ou talvez se você está com o seu celular aí, você pode abrir no aplicativo que talvez você tenha aí da Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Glória a Jesus. Glória a Deus. E no nome de Jesus, irmãos, eu creio que essa é a palavra do Senhor ao nosso coração. Deus tem um milagre para você nessa manhã. Até o pastor brincou comigo, nossa, mas parece que você só gosta de pregar de milagre. Eu falei, pastor, eu não sei se é eu que gosto, mas ou é a direção do Espírito Santo, mas essa é a palavra que eu tenho para você. Eu não sei se você crê. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê, irmãos. Eu não sei se você crê, mas se prepare que Deus vai trabalhar na sua casa. E quando eu digo casa, não é somente só a família. Eu não estou dizendo só isso porque quando eu estava buscando a Deus e orando a Deus, eu falei, Deus, mas é para as famílias específicas. O Espírito Santo me deixou muito claro no meu coração. Ele disse, sim, é para as casas, para as famílias. Mas quando também eu digo casa, eu digo você.
A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito, a casa do Senhor. Casa fala de eu, fala nosso íntimo. Deus quer trabalhar conosco. Deus quer fazer algo no nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos lá. Vamos para a leitura. Eu vou ler. Se você puder acompanhar, acompanhe conosco. O versículo 1 diz assim: certa mulher, viúva de um dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. E Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem na sua casa? E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas, não poucas. Depois, versículo 4, entra em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vazias, e põe à parte as que forem ficando cheias. Versículo 5. E a mulher foi embora dali, e fechou a porta atrás de si e de seus filhos, e esses lhe passavam as vasilhas, e elas as ia enchendo. E quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele lhe disse: então vá e venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Vou pedir para você, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, aí a gente vai. Eu gosto de ir passando versículo por versículo, para a gente ir acompanhando. Eu quero me atentar a alguns detalhes desse relato. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela foi até o homem de Deus, ela foi até o profeta Eliseu. E acredito aqui, irmãos, olhando para esse texto aqui, e conjecturando aqui, imaginando aqui na minha mente a situação que ela estava vivendo. A Bíblia diz que ela chega até o homem de Deus e diz: ó, o meu marido morreu, o Senhor o conhecia, ele servia vocês, só que a gente ficou com as dívidas, e veio o credor cobrar as nossas dívidas, só que nós não tínhamos com o que pagar. E segundo a lei, e esse relato até está na lei, a lei mosaica, ela dá essa abertura para que se faça isso. Quando uma pessoa, um judeu, devia para o outro, ele podia ir cobrá-lo. Se não tivesse bens para pagar, o credor podia pegar os filhos que estavam na casa e fazê-los como se fosse, aqui o texto fala como escravo, mas é trabalhar para se pagar essa dívida. Lá em Levíticos, capítulo 25, os irmãos depois quiserem ver, Levíticos 25, versículo 39 ao 41, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa lei que existia lá para aquele tempo, irmãos. Mas imagina o desespero de uma mãe, e talvez o que seria de uma viúva, porque quando o esposo era aquele que supria, ele veio a faltar, e talvez os filhos, a Bíblia não cita se eles já eram mais adultos, ou se eram crianças, ou jovens, ou os adolescentes ainda. Mas imagina o desespero dessa viúva, em ver o credor vindo cobrá-la,
Ao ponto de falar assim, ó, se você não tiver nada para me pagar, eu vou ter que levar os seus filhos para trabalharem para mim. Durante um período. Porque até a lei mosaica fala sobre isso, que era um período. E quando chegasse no ano do jubileu, a pessoa podia ser dispensada e voltar para sua casa. Porque a dívida já seria perdoada. Eu acredito que em desespero, irmãos, ela foi buscar uma solução. Porque a situação que ela estava vivendo era difícil. Era complicada. Mas ela foi até o homem de Deus. E mediante a tudo isso, o homem de Deus ouviu essa história, ouviu o que estava acontecendo. E ele fala, tá, tudo bem, no versículo 2. Fala, tá, mas o que eu posso fazer por você? Talvez ela poderia se sentir ofendida por essa resposta. E talvez, se a gente olhar para os nossos dias, poderia até a gente entender, ele dizer, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? É um problema seu, é um problema da sua família, é um problema da sua casa. Mas em desespero ela sai e ela fala, por favor, eu preciso de ajuda. E eu acredito que, por isso que é importante a gente, às vezes, nós temos o nosso pastor aqui, e eu peço para que você, no dia que você estiver passando por dias difíceis, irmãos, procure o homem de Deus. Procure a resposta que vem do céu para a sua vida. Talvez ele foi até um pouco rude na resposta, mas eu creio que o Espírito Santo lhe deu uma direção e ele fez uma pergunta para ela. Na verdade ele fez duas, né? Primeiro ele fala, o que eu tenho a ver com isso? Como eu posso te ajudar? Ele não sabia nem o que fazer. Mas depois ele pergunta, o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Sim, é desesperadora, a situação é tão difícil que talvez ela não conseguia nem raciocinar. Porque eu quero chamar sua atenção para o versículo 3, da resposta dela. Perdão, no versículo 2 ainda, na resposta dela. Ela diz assim, a tua serva não tem? Nada. Diga assim comigo, nada. Não, diga de novo, diga nada. Talvez era tão desesperadora a situação que ela estava passando, que ela nem se atentou. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. A gente fica tão nervoso com algumas situações, que na hora que a gente vai dar a resposta, a gente até esquece. Eu falei que não tinha, mas tinha, na verdade agora que eu lembrei. A primeira resposta dela, ela diz, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija ou uma jarra, um jarro, perdão, de azeite. E aí, irmãos, a nossa mensagem começa aqui. Porque às vezes a gente está tão desesperado que a gente esquece de ver que aquilo que ainda a gente tem dentro de nós, dentro da nossa casa, é precioso, irmãos. Eu pesquisei, eu fiz uma pesquisa sobre o que o azeite representava naquele tempo, a utilidade dele. E a pesquisa que eu fiz, ela fala que, olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, o azeite em si, ela tem a representatividade, tanto espiritual, mas também, ele era muito usado em questões do cotidiano. Ou seja, o azeite era precioso, irmãos. Você tem algo precioso dentro de você. Eu sei que às vezes as situações que a gente passa, a gente enfrenta, faz a gente até se esquecer de quem nós somos e aquilo que nós temos. Mas um dia, irmãos, o azeite foi derramado sobre a sua vida. E às vezes a gente pensa que acabou. Não tem mais solução, acabou. Não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que vai ser da minha família, não sei o que vai ser da minha casa. Mas não se esqueça, lembra o que tem lá ainda. Existe algo precioso, irmãos. O azeite, ele é algo precioso.
Eu quero só ler essa pesquisa aqui, só para a gente ter um pouquinho mais de entendimento. Preste bem atenção. Na pesquisa que eu fiz sobre o azeite, olhando para a Bíblia, diz que o azeite tem vários significados e funções, tanto espirituais quanto nas práticas. A Bíblia diz que o azeite ele era usado para a unção, como símbolo da presença do Espírito Santo. E também na Bíblia ele é citado para diversos propósitos cotidianos, como usado na iluminação, para comida. Então algumas funções e significados do azeite na Bíblia. Primeiro que eu pesquisei aqui, a unção. O azeite era usado para ungir reis, sacerdotes, profetas, simbolizando a união com Deus e a bênção divina. Segundo também, ele também é comparado como o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O azeite era considerado um símbolo da presença e do poder do Espírito Santo. No seu cotidiano também ele era usado para a iluminação. Era usado para acender as lâmpadas, simbolizando também a luz de Deus e a sabedoria de Deus. Alimento e cuidado, o azeite também era usado para isso. O azeite era usado como um alimento. Não só isso, mas também na passagem do samaritano, foi derramado azeite sobre as suas feridas. E fidelidade. Na parábola das 10 virgens, mostra que o azeite foi essencial para manter as lamparinas acesas, representando a vigilância e a preparação espiritual. E o profeta ele diz para ela: o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. Não, você não está entendendo, profeta. Olha a situação que eu estou passando, olha o desespero que eu estou. Eu estou prestes a ver os meus filhos sendo levados embora da minha casa. O que será de mim? O que será de uma viúva sem sustento? Será que eu vou ter que mendigar? O que será da minha vida? Mas o homem de Deus faz ela se lembrar daquilo que ainda tem lá. E ela se lembra: não, eu falei que eu não tinha nada, mas me lembrei aqui. Eu tenho uma botija de azeite. Querido, talvez um dia, pode ser que a gente passe uns dias difíceis, e a gente tenha falta de tanta coisa. Mas eu quero dizer para você aqui nessa manhã, em nome de Jesus, nunca deixe faltar o azeite sobre a tua casa, meu irmão. E esse azeite é a presença do Espírito Santo na sua vida. Você talvez pode não ter nada, pode estar lá chorando, irmãos, desesperado, mas nunca deixe faltar o azeite sobre a tua casa, sobre a tua vida. Porque, olhando para esse texto aqui, foi isso, o combustível, foi isso, que tinha que ser necessário ter, irmãos, para que o milagre acontecesse e aquela situação fosse revertida. A Bíblia diz, que nos versículos posteriores ele fala: então faz o seguinte, se você tem um azeite ainda lá, o que você vai fazer? Você vai emprestar dos seus vizinhos muitas vasilhas, não poucas, muitas. Porque aquilo que Deus estava para fazer ia ser coisa grande, irmãos. E é isso que eu creio. Eu não sei o que você talvez veio aqui hoje, talvez só você e Deus sabe como está o teu coração hoje aqui. Eu não sei qual é a situação que você talvez está enfrentando. E quando Deus estava preparando essa mensagem, Deus ministrou muito ao meu coração. E me deu muita certeza e muita confiança naquilo que Ele está por fazer nas nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que você pode sair com uma esperança de fé no seu coração, que o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer na sua casa. Viu, irmão Valentim? Eu sei que o irmão hoje veio aqui com o coração aflito hoje aqui. Mas Deus está alcançando a tua casa lá agora. Deus está alcançando a tua esposa agora, em nome de Jesus. Nós vamos falar de milagres aqui. E nós vamos ouvir testemunho na tua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, o texto diz: então vá e peça vasilhas, não poucas, mas muitas. E depois, feche a porta. Preste bem atenção nisso aqui, ó.
O profeta dá uma direção para ela. Por isso é importante a gente ouvir a voz do homem de Deus. Você vai tomar uma decisão na sua vida, ouça o homem de Deus, irmão. O profeta dá uma direção falando assim para ela: você pega, você tem isso na sua casa, então você vai pegar essas vasilhas, não poucas, muitas. Só que o milagre que eu vou fazer, que Deus vai fazer, dessa vez não vai ser nada público. Se a gente olhar para a palavra do Senhor, lembrar dos evangelhos, daquilo que Jesus fez, tanto na primeira quanto na segunda multiplicação, olhando para um milagre de multiplicação, tanto na primeira, quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, depois na segunda multiplicação, que foram 7 pães e alguns peixes, a Bíblia diz que o milagre da multiplicação ele foi público, mas desta vez na casa da mulher ia ser diferente, ia ser somente para ela e para os seus filhos. Por isso o profeta dá essa direção: você vai fazer isso, mas você vai fechar a sua porta sobre si, fechar a porta sobre você e sobre os seus filhos. E aqui o Espírito Santo quer dizer algo ao nosso coração, meu irmão, que aquilo que Deus está para mover nesses dias vai ser algo particular. Diga assim comigo: particular. Não, repete, não, diga particular. Não que o milagre, não que Deus, não que o nome do Senhor não vai ser glorificado para que as pessoas saibam. Mas entenda, nesses dias a movimentação do Espírito, Deus quer trabalhar lá no íntimo. Fechar a porta sobre si, sobre os seus filhos. A direção que Deus estava dando é que o milagre era específico, era de intimidade. Por isso, irmãos, a gente pode vir aqui, a gente se cumprimenta, conversa, dá risada, mas só o Senhor conhece o seu coração de verdade. Só Deus sabe lá no íntimo, sabe? Aquilo que talvez até a sua esposa que dorme com você todos os dias, tem essa intimidade com você, de estar todo dia com você, talvez nem ela sabe, ou talvez nem o seu esposo sabe como está o seu coração. Mas Deus vai trabalhar hoje aqui, irmãos. Deus vai trabalhar hoje aqui. O profeta diz: fecha, porque aquilo que Deus está para fazer vai ser específico para a sua casa. E a Bíblia diz que ela obedece, ela faz isso. E ela fechando a porta, a Bíblia diz que ela começa a derramar. E vai enchendo uma. E vai enchendo duas. Daquilo que talvez que ela considerou não ser nada, mas é precioso. E eu quero só fazer um parênteses aqui, porque olhando para os milagres de multiplicação, lembre-se que Deus sempre faz isso. Jesus, quando estava aqui na terra, ele multiplicou do pouco, ele multiplicou muito, que até sobrou. Então eu entendo que talvez por ela ter desconsiderado que esse azeite, ela até ter se esquecido, talvez, pela resposta dela ser: não tenho nada em casa, ela até se esqueceu do azeite. Pode ser, a Bíblia não diz isso, tá, irmão? Estou conjecturando aqui. Pode ser que talvez até esse azeite que ela tinha era pouco. Mas do pouco, irmãos, Deus faz muito, irmãos. Do pouco Ele multiplica na sua vida e Ele supre aquilo que você precisa. E a Bíblia diz que foi uma. Traz mais uma. 2. Traz mais uma. 3. E começaram a encher. E o azeite não parava de jorrar, irmãos. Até o momento que ela disse para um dos seus filhos: traz mais uma. Mas ele falou: acabou. E então a Bíblia diz que o azeite parou. E eu acho interessante que algumas mensagens, alguns pastores, alguns pregadores pegam esse texto e dizem: mas se talvez tivesse mais, viu, irmão de lei? Tivesse mais vasilha, ia ter muito mais, meu irmão. Deus faz as coisas certas, irmãos. Não havia necessidade. Era só para suprir aquilo que eles precisavam. Sabe por quê? Porque o versículo 7, ele completa isso. Que alguns pastores batem nessa tecla: não, mas tinha que ter mais vasilha, tivesse mais, encher mais. Por isso tem que ter mais, irmão. A Bíblia diz que lá no final, quando ela vai lá falar para o profeta, contar para ele: olha o milagre que aconteceu na minha casa.
Olha o que Deus fez na minha casa, a gente não tinha nada. E olha o que aconteceu, multiplicou, o azeite não parou de jorrar, enchemos todas as vasilhas e o profeta diz o que para ela? Vai, vende, pague as suas dívidas, ou seja, supre aquilo que você precisa e daquilo que sobrar, ou seja, sobrou. Então para que a necessidade de ter mais vasilhas? As vasilhas, a quantidade foi a quantidade certa. Deus age da forma certa, irmãos. E pode ficar tranquilo. E quando Ele opera, irmãos, é para sobrar mesmo. Porque a Bíblia diz que o profeta fala para ela: você vai e viva, você e seus filhos, daquilo que sobrar. Então sobrou, irmãos. Ao ponto deles viverem daquilo que Deus derramou sobre a vida deles. Só que o azeite tem que ter, irmãos. Às vezes a gente está tão preocupado, a gente se preocupa. As situações batem lá na porta da nossa casa lá. Problemas, dificuldades, enfermidades. A gente se desespera. E a gente esquece que algo não pode faltar na nossa casa. Algo não pode ter. O azeite aqui, irmãos, foi aquilo que Deus usou para mostrar para eles que ainda não era o fim ainda. Agora imagina comigo, pense comigo, se não tivesse esse azeite, o que seria da vida dela? Independente se era pouco, se era muito. Se realmente ela não tivesse nada na casa dela, o que seria da vida dela? Às vezes Deus quer que eu e você nós olhamos para dentro de nós. Por isso o texto aqui fala sobre fechar a porta sobre si, daquilo que Deus está para fazer no íntimo, dentro. É dentro aqui, irmãos. Porque talvez a gente vai vivendo a vida, a gente vai passando situações e a gente vai deixando, vai se esquecendo. Ao ponto de a gente tá tão frio, da gente não acreditar mais que algumas situações podem mudar. A gente pensa, não, mas eu acho que vai ser assim mesmo, acho que vai ter que passar por isso mesmo, vai ser assim mesmo. Não. Deus quer operar, irmãos. Esse mesmo Deus aqui, Ele está aqui no nosso meio hoje. Quem crê, diga amém, irmãos. Esse mesmo milagre que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Pastor, mas Diego, eu não estou tranquilo. Minha vida está boa. Será mesmo, irmãos? Porque eu não estou falando de algo que Deus vai multiplicar material, talvez. Talvez o azeite na sua vida talvez está pouco, irmão. O que você tem na sua casa? Tem palavra? Tem busca? Tem oração? Tem intercessão? O azeite está jorrando na sua casa ou o azeite está lá? Tem um pouquinho só, mas está lá, parado. O azeite foi o precursor do milagre na casa dessa viúva, irmão. E olhando para o azeite, eu não quero que você chegue na sua casa e vá lá para o mercado comprar 1 litro de azeite. Não é essa a ideia. A ideia é que você olhe para o azeite como algo espiritual na sua vida. Que precisa estar transbordando na sua vida, na sua casa. Para que o milagre possa ser feito, possa ser realizado. Eu acordei com essa palavra no meu coração naquele dia. E quando eu fui para esse texto, foi essa pergunta que o Espírito Santo fez para mim. E como que está o azeite? Eu quero que você feche os seus olhos. Curve a sua cabeça por um instante. Como que está o azeite na sua vida, meu irmão? Como que está a unção de Deus na sua vida? Como que está a presença de Deus na sua vida?
profeta fez uma pergunta que foi primordial para que essa mulher vivesse esse milagre na vida dela. Em um ato de desespero, ele faz a leitura e ele pergunta para ela: tá, mas o que você tem na sua casa? Eu quero fazer essa pergunta para você agora. Você com seus olhos fechados, eu quero que você pense nisso agora. Tem azeite na sua vida? Tem azeite na sua casa? O que na verdade tem na sua casa? Talvez o que menos tem, talvez seja o azeite, irmão. Às vezes a gente tem tempo para tantas coisas na nossa vida. A gente faz tanta coisa e não é errado isso, irmão. Mas como que está a presença de Deus? Como que está a unção de Deus? Porque tem que ter o azeite, irmão. Esse azeite tem que estar na nossa vida, meu irmão. A unção do Espírito Santo, a presença de Deus, ela tem que estar. Pastor, mas olha, está difícil. Eu acho que não tem, não tem sim. Talvez tenha até pouco aí, irmão. Mas Deus sabe, e você sabe, que o seu coração é temente ao Senhor. Você sabe que em meio às dificuldades e lutas e adversidades, você se lembra. Talvez os problemas querem fazer a gente se esquecer. Mas o Espírito te faz lembrar que ainda tem ainda. Mesmo que seja pouco, mas ainda tem, irmãos. Mas nessa manhã, Deus quer fazer aquilo que foi feito na vida dessa viúva, na vida dos filhos dela. Deus quer multiplicar esse azeite na sua vida. Deus quer multiplicar a presença dEle na sua vida, meu irmão. Deus quer fazer você transbordar. Faz quanto tempo que você não sente a presença de Deus? Eu não sei aqui os irmãos mais antigos, não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu lembro quando eu era criança. Não sei se o Samuel se lembra disso, mas antigamente os cultos dos irmãos mais antigos, eles levavam um lenço para a igreja, irmãos. Quem que lembra disso? Que as pessoas iam com lenço para a igreja. Eu lembro que meu pai tinha um lenço dentro da Bíblia dele. Porque todo culto era culto de se quebrantar. Não havia um culto que não se chorava. Ah, pastor, mas você quer dizer que a presença de Deus é emoção? Não, é muito mais que isso, irmãos. Mas cadê? Na sua casa. Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho e não chora? E não se quebranta na presença de Deus? Não somente para pedir algo, irmãos. Mas sabe aquele desejo de parar e falar: nossa, acho que eu vou orar um pouquinho. E você, não sei se você faz o seu devocional, mas se coloca um louvor ali e Deus começa a falar no teu coração, irmão. Não sei se você sente isso. Aí você não consegue se controlar, você começa a chorar. Você começa a se quebrantar, você começa a glorificar. E é muito além, irmãos, de um arrepio, é muito além de uma emoção. É algo daqui de dentro, querido. Deus quer trabalhar. Deus quer fazer nesses dias. E vai começar pelas famílias. Vai começar dentro das casas. E quando só digo casa, irmão, não é só a sua casa física. É dentro de você. Você é a casa do Espírito. Às vezes nós ficamos na esperança de viver algo sobrenatural, mas cadê o azeite?
Deus quer fazer, igreja. Deus quer mudar. Deus quer reverter. Deus quer fazer algo sobrenatural, irmãos. Mas cadê o azeite, igreja? Cadê o azeite? O que você tem? O que eu tenho? O que nós temos na nossa casa? O azeite não pode faltar, meu irmão. O azeite não pode acabar, irmão. Aleluia. Se você pudesse colocar de pé nesse momento, eu quero pedir por gentileza, irmão Samuel, se o irmão puder vir solar um louvor aqui no teclado. Que o Espírito Santo, irmão Samuel, te use. Você é falar de você é meio que chovendo molhado. A gente se conhece desde criança. Mas eu quero que o Espírito Santo toque o seu coração agora, num louvor que venha do céu para o teu coração, e que você comece a solar e a ministrar. E você que está de pé, eu quero que você feche os seus olhos. E o Espírito Santo, quando estava vindo para cá, orando a Deus, Ele me deu essa direção, meu irmão. Eu quero que você abra o seu coração para Ele. Eu não sei como que está a sua vida, meu irmão. Eu não sei como que está o azeite na tua casa, na sua vida. Se está pouquinho, irmãos, se prepare. Se talvez está pouquinho, irmãos, talvez a fé está até meio mexida, a gente não sabe se crê mesmo, não sabe se Deus... Será que Deus vai fazer, irmãos? Não, Deus vai fazer, irmãos. Já faz algum tempo que essa igreja, essa casa tem vivido milagres sobrenaturais particulares. A gente viu que Deus operou, peço até permissão para falar sobre isso, viu, Marlon? A gente viu o que Deus fez na sua casa e na sua vida. Algo sobrenatural, Deus está movendo nos lares, nas casas, nas famílias. Mas Deus quer aumentar o azeite aí, meu irmão. Deus quer aumentar esse azeite aí. Enquanto o irmão Samuel ele vai ministrar aqui, eu quero que você levante as suas mãos aos céus. Com seus olhos fechados agora, eu quero que você comece a se colocar na presença do Senhor, meu irmão. Sabe o que o Espírito... Pode aumentar, meu irmão Samuel. Pode aumentar o volume aí. O Espírito Santo me faz enxergar um jarro lá do trono. E esse azeite está sendo derramado aqui hoje, meu irmão. Vocês são as botijas. Lembre-se do texto. O profeta disse para a mulher pegar várias e ajuntar todas elas. Vocês são essas botijas. Estão ajuntadas aqui hoje. E não são poucas, são muitas, meu irmão. E esse óleo está jorrando hoje aqui, meu irmão. Esse óleo cura. Esse óleo cura as feridas. Esse óleo restaura, querido. Esse óleo traz esperança ao coração que está aflito. Esse azeite derramado, ele faz transformar aquilo que estava perdido, meu irmão. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Deixa Deus ministrar o teu coração. Eu não quero orar por você. Eu não vou chamar você a vir aqui na frente. Eu quero, na verdade, orar com você. Porque é isso que Deus vai fazer nessa manhã. Essa manhã é especial, meu irmão. Não existe o acaso. Não acredite no acaso. Não acredite em coincidências. O Espírito Santo te trouxe nessa manhã hoje aqui para derramar algo especial sobre a tua vida.
Então comece a glorificar o nome do Senhor agora. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Abra a sua boca agora. Não, a palavra diz aí: abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Abra, levante as suas mãos. Abra o seu coração. Essa casa aí, essa casa espiritual aí, abre a porta dela e deixa Deus entrar aí hoje. Sai daqui tocado hoje. Não sai daqui do mesmo jeito não. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Aleluia. Derrama sobre nós, Pai. Derrama sobre a tua igreja nesses dias. Eu quero, nós precisamos, nós queremos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Deixa Ele derramar, querido. Deixa Ele derramar. Faz quanto tempo, irmão? Faz quanto tempo, querido? Faz quanto tempo que você não sente algo? Deixa Deus trabalhar hoje. Deixa Deus fazer hoje. Deixa Ele operar hoje na sua vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero, derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Espírito Santo, esse azeite puro, esse azeite santo. Aleluia, aleluia. Nós queremos nos encher de Ti, Pai. Nós queremos nos encher da Tua presença. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. As duas mãos, se você puder, coloque as duas mãos sobre o seu coração assim. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e refaça de novo. Eu quero ser, sim, Deus. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Vamos declarar isso? Vamos cantar? Senhor, como vaso, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra, Senhor. Quebra minha vida e refaça de novo. Eu quero ser, aleluia. Eu quero ser, sim, Senhor, um vaso novo. Espírito Santo, essa é a palavra do Senhor ao nosso coração nessa manhã, Pai. E eu quero, Deus, desejo do meu coração é isso, Pai, que esses vasos aqui, Pai, recebam, sejam cheios desse azeite puro, santo, Pai. Que esses vasos transbordem na Tua presença, Espírito Santo. Vai começar aqui hoje, Pai, mas não vai parar, Senhor. Vai continuar jorrando durante toda essa semana, Pai.
Eu sei que pessoas serão despertadas nas madrugadas nessa semana, Pai. Não entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor vai tomá-las pelo Teu Espírito, Pai. E elas vão transbordar e esse azeite vai jorrar e escorrer sobre as suas casas, sobre as suas vidas, Pai. Milagres sobrenaturais hão de acontecer, eu creio, Pai, e declaro a Tua palavra na autoridade do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus, Deus. Eu declaro a Tua palavra, Pai. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre a Tua igreja nessa manhã, Pai. No nome santo de Jesus. Se você crê, diga amém. Levante as suas mãos o mais alto que você pode. Com toda a sua força, aplauda o poder da palavra do Senhor. Aplauda bem forte. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Ao Senhor seja a honra, seja a glória, seja todo louvor para sempre. O Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu falei do lenço até. Eu ia precisar de um lenço hoje. Gostoso sentir a presença do Senhor, irmãos. Nesse mesmo ambiente de adoração, quero convidar o Ministério de Louvor. Eles vão ministrar um louvor ao Senhor. Você pode se assentar, você que vai trazer a tua oferta, o teu dízimo nessa manhã. Enquanto eles vão ministrar o louvor ao Senhor, nós queremos orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você tem liberdade. Que o Senhor te abençoe. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Sim, Senhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Esse ambiente, adora ao Senhor, fecha os seus olhos. Comparado ao que Olha que gostoso isso, olha que gostoso isso. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E nós te louvaremos, Senhor. Aleluia, em gratidão a Ti. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a ti, Aleluia, Jesus. somente a ti. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios capítulo 9. Eu quero ler o versículo 10 e 11, que diz assim: aqueles que supre a semente ao que semeia, e dá o pão para comer, também o suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de cada um de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Que essa atitude sua aqui nessa manhã, você que ofertou, dizimou, que esse ato seu, esse ato de generosidade, reflita, seja diante do Senhor recebido como ações de graça, e que a semente que você semeia aqui
aquele que dá a semente, o Senhor que dá a semente, Ele venha sempre multiplicar e nunca deixe faltar. Pão fala de sustento, que nunca falte na tua casa, nunca falte na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amor, pega um copo de água para mim, por favor. Glória a Deus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração nessa manhã, irmãos? Você sai daqui com esse azeite hoje sobre a sua vida? Amém? Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma vez, queria agradecer o pastor pela oportunidade, pela confiança que nos dá da gente poder estar. Pode deixar. A gente poder ministrar na casa do Senhor. Nós já vamos para o encerramento. Mas antes também, se o pastor me permitir, nós queremos orar. Eu quero convidar você para a gente orar pelo alimento, a gente ser grato a Deus por esse alimento. Nós vamos ter essa parte tão preciosa agora, que é a parte da comunhão. E eu gosto muito daquele texto que o salmista escreveu, o salmo que fala sobre a comunhão. O final dos versículos ali, ele diz que nesse ambiente da comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Né? Aquele texto, ó quão bom e quão suave, que os irmãos vivam em união. No finalzinho desse salmo, o salmista fala isso. Que nesse ambiente da comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, eu quero pedir que você estenda suas mãos aqui em direção desses alimentos aqui, irmãos. Eu não sei como você faz, mas sempre em casa eu sempre me lembro de agradecer a Deus quando a gente vai fazer alguma refeição. E eu só não agradeço pelo aquilo que a gente tem, mas o Espírito Santo me faz lembrar talvez de pessoas e famílias, talvez crianças nesse momento que talvez não tem nenhum pão, nenhum bolo hoje para comer na casa deles. Mas assim como o Senhor tem suprido, tem nos abençoado, irmãos, que o Senhor também alcance eles em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pelo alimento que o Senhor coloca aqui à nossa mesa. Não somente pelos alimentos, Pai, mas também pelos irmãos que se dispuseram, Pai, a acordar mais cedo hoje. As irmãs que se prepararam para estar aqui hoje, para fazer o bolo, para comprar alguma coisa. Trouxeram, Pai, alguma coisa para a gente ter esse tempo de comunhão na Tua presença, Senhor. Eu quero que o Senhor venha abençoar a cada mão, a cada pessoa que trouxe algo especial. Os irmãos talvez que não trouxeram, o Senhor vem também abençoá-los, Pai. Que no próximo possamos estar todos juntos aqui com alegria. Não é porque não conseguiram trazer ou não trouxeram nada, que não fazem parte da bênção. Não, Senhor, abençoe eles também. Porque esse momento da comunhão, Pai, eu sei que o Senhor vai operar grandemente aqui. Deus, a vida vai brotar aqui nesse tempo tão precioso que o Senhor prepara para nós, Deus. Abençoe esse alimento, Pai. Cuida, Pai, para que nós possamos ter uns momentos aqui, alguns minutos aqui tão especiais em comunhão entre os irmãos. Eu sei que o Senhor se alegra disso, Pai, de ver os teus filhos felizes. Não há maior alegria para um pai ver os filhos unidos e felizes. É assim que a tua bênção esteja sobre nós, sobre esse tempo de comunhão, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos pelo alimento. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos dar a bênção. Pastor, não tem muito costume, eu tenho esse costume, pastor, não fique bravo comigo, mas eu quero orar por você, amém? Que Deus te abençoe, você tenha uma rica semana abençoada na presença do Senhor. Levante as suas mãos, Pai, te agradecemos, Pai, por mais um domingo, mais uma manhã na tua presença, pela tua palavra, pelos louvores, pela adoração, Pai, tudo que foi feito aqui, Pai, foi para a honra e a glória do teu nome, Jesus. E agora nesse encerramento, nos abençoa nesse tempo tão precioso que vamos ter em comunhão entre os irmãos, Pai. Deus, que a tua bênção esteja, Deus, sobre nós durante toda essa semana. Guarda os nossos filhos na escola, Pai, essa semana, Pai. O Senhor nos encoraja, nos dá fé, Pai. Nos dá, Pai, ousadia no Espírito, Pai. Esse azeite continue sendo derramado sobre nós, Pai. Milagres aconteçam, Pai, nas nossas vidas, Pai. Nós vamos, Pai, te adorar, Pai. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Te agradecemos, te louvamos por mais uma manhã, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, que a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja conosco hoje, para todo sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Amém. Não vá embora não, fique conosco aqui, nesse tempo tão precioso da comunhão. Amém. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus.